já era macaco velho, né? Já tinha vindo de Brasília, inclusive, da Rede Globo de Brasília, né? Eu tive semana passada. Eu encontro sempre Entra ele. perto, entrou no ar sem eu querer. Boa noite. Estou aqui me arrumando porque entrou no ar sem eu querer. Eu estou aqui com o doutor Anselmo Oliveira. Deixa eu botar isso aqui. Entendeu? Gente, eu nem tive condição de testar, porque eu estava arrumando aqui o negócio e aí entrou. Tem um ditado que diz, está dentro, deixe. Deixa eu ver como é que está o áudio aqui. Se alguém puder me ajudar aí. Se eu pudesse. Deixa eu ver aqui o áudio. O meu tá bom. Boa noite, Anselmo. Tem um delayzinho. Boa noite, Valadão. Olha, o tempo, aí você deu boa noite. Olha quanto tempo vai passar até o boa noite entrar na internet. Eu... Boa noite, Anselmo. Tem um delayzinho. Boa noite, Valadão. Olha, o tempo. Mas tá bom. Gente, vamos que vamos, viu? Eu tenho hoje aqui a honra de receber um colega de escola. E nós éramos alunos da Escola Técnica Federal, no curso de telecomunicações. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. E Anselmo era tão magrinho, tão pequenininho. E a Escola Técnica foi uma resistência de uma transição, né? Era uma escola de referência, mas tinha um vestibular, né? Muito forte. Muito difícil. A concorrência era... Só entrava na escola técnica quem tivesse preparado. E o Anselmo era de uma família muito humilde, como eu também, entendeu? E como a maioria dos que lá estiveram. Mas Anselmo focou no que ele queria, entendeu? Participamos do movimento cultural dentro do Laudelino Freire. Centro Cívico Laudelino Freire, entendeu? Aonde tinha as opções de tudo ali. E foi talvez o meu primeiro contato com cinema. Acho que o Anselmo também fez cinema na época. Soberano do Djaldino. Nós tivemos o primeiro curso teórico e prático de cinema da Escola Técnica Federal, coordenado por Djaldino, em 1974. Eu já tinha uma relação boa com o Djaldino. O Clube de Cinema. Por causa do Clube de Cinema, o Clube de Cinema que funcionava no escritório, no gabinete do Clóvis Barbosa de Mello. E era a raiz do cineclubismo em Sergipe. Né? Era Justino Alves, Marcelo Deda, Alberto Carvalho, Ivan Valença, Marcos Prado Dias. Sim. Marcos Prado Dias, Ilma Fontes. Também, acho que era uma das poucas mulheres do grupo. Tinha ela e tinha uma menina, Inoa, uma japonesa. Sim, que fazia inclusive fotografia. Entendeu? Então você veja bem, a gente teve a oportunidade de ter uma educação de excelência por estarmos na Escola Técnica Federal e a gente procurar, entendeu? Querer fazer. Porque teve muita gente que passou por lá que não quis nada. A escola, Valadão, permitiu o seguinte: primeiro tinha um ensino técnico de altíssimo nível. Né? Você fazia telecomunicações. Telecomunicações. Eu fazia eletrotécnica
E o curso de eletrotécnica, por exemplo, era tão forte quanto o curso de engenharia. Eu estudei física e matemática do mesmo nível quase do pessoal que estava fazendo engenharia civil. Só que a gente estava no ensino médio, né? No ensino médio, ensino técnico, né? E engraçado que muita gente saiu de lá para a área de humanas, quer dizer, eu saí para direito, pessoal de edificações como Diomedes Santos Silva saiu para pedagogia, né? Professor Diomedes. Valdir, que foi promotor, que não está mais aqui entre a gente. Os dois irmãos, que um era promotor também. Eu chamava os irmãos Goiaba, Luiz Alberto e Jorge Alberto. Os irmãos Goiaba, como a gente chamava da escola. Tivemos um colega gênio, né? Aí você vai dizer, por que um colega gênio? Antônio Corumba. Tinha um conhecimento jurídico maior do que muitos advogados, ele nunca estudou direito. Ele, primeiro porque ele era muito curioso, né? Então o Tonho, eu falo assim, porque eu convivi muito na casa dele, lá do seu Corumba, inclusive a irmã ali dele, na rua de Itabaiana. Na rua de Itabaiana com o Riachuelo. E a irmã dele, que é minha colega hoje, juíza, faleceu, Áurea Corumba, e foi minha colega de faculdade, inclusive, porque ela fez primeiro economia e depois foi fazer direito. Então a gente vivia junto. Então eu dizia que ele aprendeu por osmose nos livros de Áurea. Ele era um gênio. E outros, como Emanuel Nascimento, Carlos Nobre, um grande jornalista. E você sabe que Carlos Nobre tem uma história muito particular, irmão de Genal Nobre, que também já faleceu, era envolvido com arte, poeta e tal. O Carlos Nobre é muito pobre também, vai para o Rio de Janeiro cursar jornalismo e faz mestrado na Católica do Rio, e a dissertação dele de mestrado é tão importante que é prefaciado por Danielle Mitterrand, ex-primeira-dama da França. E eu tenho o maior orgulho porque eu recebi, quando ele publicou lá no Rio, ele fez questão de vir a Sergipe, estava ele, Diomedes Santos Silva, que nós fizemos até um roteiro para a escola técnica, nesse curso de cinema, chamado A Humanização da Técnica. É um filme em 16mm, que conta a história da Escola Técnica Federal. E nós três fomos os roteiristas. Eu, infelizmente, os outros dois já faleceram, Diomedes e Carlos Nobre. Mas para mostrar a importância da cultura e da arte na escola. Isso é uma coisa fantástica, porque faz diferença. Você pode aprender a ler, a escrever, ter conhecimento técnico de uma profissão, seja ela qual for, mas sem o conhecimento da cultura e arte você não evolui. Eu gostaria de lembrar um outro companheiro que talvez fosse o que tivesse uma situação financeira melhor, né? O nosso querido Severo do Grifa-Caca. O Severo, ele não é que ele tinha, porque ele tinha sido da Marinha. Ele era reformado da Marinha, né? Ele era um problema de saúde. Ele era o mais velho, inclusive, lá da época, assim, em termos de idade. E Severo já tinha, digamos, uma estabilidade financeira, enquanto a gente não tinha. Gente, eu estou falando de uma coisa, o seguinte, não era todo dia que a gente tinha dinheiro para ir na cantina. Não era. E eu posso dizer, pela maioria, e Anselmo e eu sentávamos numa carteira um do lado do outro. Um do lado do outro. Você está entendendo? As aulas do professor Joaquim. Caladinho. Professor Joaquim, lembra de matemática? Tive com ele essa semana no mercado. Entendeu? Grande figura. Ajustou, que já viu o podcast, quer vir aqui. Grande ator. Muito. Do movimento. Pai do Ricardo Sá. Pai do Ricardo Sá. Grande ator do movimento da Sociedade de Cultura Artística de Sergipe. Skies. Da Skies. E que fez grandes espetáculos como ator. Na época a gente só tinha o teatro do Colégio Ateneu Sergipense, né? Não existia outro. E era ele, João Costa,
Gama, foi Amaral prefeito. Cavalcante, Amaral Cavalcante, Luiz Antônio Teixeira, tinha as irmãs Valquíria e Valmir e Sandes, Valmir, exatamente. já estava Mara Rúbia Lopes, Mara Rúbia, que hoje me parece que continua na Universidade Federal. já está aposentada, Mara Rúbia. Tá. Mara Rúbia participou comigo em 1981 no Festival de Poesia Falada do Norte e Nordeste. Eu coordenei um debate naquela época sobre a poesia e a produção poética e a distribuição da poesia, quer dizer, como um produto cultural, né? E eu me lembro que nós criamos na época a Cooperativa de Poesia de Sergipe, com a poesia. E estava a Mara Lopes, estava menino que tinha do grupo Raiz, da revista Raiz, Nivaldo Santos, Mara Lopes, uma professora, até faleceu já, que era um grande Yara Vieira. Falando em Yara Vieira, Mara Rúbia Lopes foi o grande amor da vida dela, foi Mário Jorge. Sim. Quando ele morreu, ela namorava com ela, novinha. E eu trabalhei com Mara no Diário de Aracaju, como repórter. Ela, Magna Andrade, Zé Brasil. Eu lembro disso porque na época eu era assessor de imprensa do Senac. Nessa época. Né? Bom, já temos assim uma noção de quem é o juiz Anselmo Oliveira, mas tem perguntas de praxe. Nome completo: José Anselmo de Oliveira. Pai: Alonso Batista de Oliveira. Mãe: Maria Iolita Santos de Oliveira. Você nasceu aonde? Eu nasci na Capela, como a gente costuma dizer, né? Não é em Capela, é na Capela, na cidade de Capela, na Rua das Flores, onde era a casa da minha avó paterna, e que era uma escola primária particular, quer dizer, eu já nasci numa escola. Eu brinco até hoje, porque foi minha avó paterna que me alfabetizou aos 3 anos de idade. A brincadeira não era brincadeira, era ter que estudar mesmo. E a coisa era bruta, viu? Era do tempo da palmatória, daquela, como é que chamava aquela coisa, quando você errava a tabuada, dava Era palmatória mesmo, na tinha mão. tinha o nome, sabatina, tipo uma sabatina que você... Que era o recurso oral, que você tinha que saber a tabuada, os verbos compostos, simples e compostos, que eram 25. E quando errava, quem acertava batia no que errou. Você sabe que nessa vibe... Era um jogo bem estranho. Eu não estava em Aracaju, eu cheguei aqui com 15 anos, eu estava no Rio. Então eu recordo até hoje as preposições essenciais simples. Juro por Deus! A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, por, perante. A, ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Quer dizer, eu decorei isso, eu devia ter coisa aí de 12 anos. Não, era na época... De 69. Era a época da decoreba. Eu tinha que decorar, porque senão tinha castigo, né? Olha, eu estou vendo aqui agora uma coisa que me emociona. O nome dele é Gersey Timóteo. Gersey Timóteo. Aí você vai dizer, você conheceu aonde? Ele no Instagram tem aqui: pai de Pedro e do Arthur, médico coloproctologista. Ele foi o médico residente que assistiu à minha cirurgia, quando eu tirei 50 centímetros do intestino. Era só um médico residente, um rapaz pobre, aqui da Bahia, e hoje ele é o secretário adjunto de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Teve aqui recentemente, entendeu? E eu vejo no Instagram dele, ele indo aos principais hospitais do país
levando a extensão do mais médico, inclusive para tribos indígenas. Mas, Valadão, Fabuloso isso. Valadão, uma das coisas desse país, embora muita gente às vezes não compreenda, é que a única forma de quem não tem uma família com dinheiro, nem com tradição política, é o estudo. Então, o estudo fez uma diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos. Por quê? Meu pai, seu Alonso, era um marceneiro. Um excelente marceneiro, mas era um marceneiro que, às vezes, vivia de bico. Tinha um trabalho, outra hora não tinha. A minha mãe, que parou de estudar quando casou com meu pai, logo que eu nasci, com 18 anos, ela voltou a estudar quando eu estava na escola técnica, porque ela era semi-analfabeta. E ela estudou à noite e chegou a fazer o curso pedagógico. E fez um concurso para o Estado. Mas naquela época, a dificuldade grande, ela entrou como auxiliar de serviços básicos. Mas ela, por ser formada em pedagogia, foi dar aula de religião. É um desvio de função que o Estado até hoje não reconheceu e ela se aposentou como auxiliar de serviço básico. Mas o importante é que esses dois personagens conseguiram, de alguma forma, que todos os filhos tivessem curso superior. Eu sou formado em Direito e sempre estudamos em escolas públicas, né? Na escola técnica. Quando eu cheguei aqui em Aracaju, pequeno, com 4 anos, eu fui estudar no Colégio John Kennedy, que até hoje existe ali perto da Escola Normal. Na Rua do Estudante, atrás. Depois eu saí de lá, fui fazer o exame de admissão ao ginásio. Naquela época também tinha o exame de admissão ao ginásio, hoje não tem mais. E aí eu queria, como todo aluno pobre, era estudar no Ateneu. Mas nessa época, final de 69, 70, o governo do Estado fez uma diáspora. Talvez não intencionalmente, mas os pobres da linha da Praça da Bandeira para o Aribé foram estudar no Colégio Costa Silva. Então eu fui mandado para lá. O que se torna, tá certo, o segundo colégio de referência. De referência. Primeiro o Ateneu pela tradição, mas o Colégio Costa e Silva saiu grandes cabeças. Impactou até mesmo no esporte, era melhor também, que o Ateneu. Tem muitas histórias. E outra parte, que era a parte aqui da região bairro industrial e tal, foi o colégio... Era o Castelo Branco. Castelo Branco. Então era os pobres da zona oeste, era o Costa Silva, e os pobres da zona norte era o Castelo Branco. E ficou o Ateneu para a zona nobre, né? Mas isso eu tenho certeza que não foi intencional, era uma necessidade mesmo, porque não cabia todo mundo para estudar no Ateneu. Eram muitos alunos. Mas aí o que vem uma coisa muito interessante. De lá eu saio para a escola técnica e depois eu entro, sem cursinho, sem nada, o segundo curso mais concorrido da Universidade Federal de Sergipe, que era o curso de Direito. Com 17 anos. Enquanto muita gente... Você era militar? Não, eu não era militar. Não era militar ainda? Eu não tinha nem prestado serviço militar. Foi até uma confusão para me matricular na coisa, porque exigiram o certificado de alistamento militar. Mas não tinha idade para fazer. Eu quase entrava na justiça para poder me matricular, porque era obrigatório o Sistema Federal de Educação, na universidade, que o homem teria que apresentar um documento de alistamento militar. Nós estávamos na ditadura militar, 1977, então ainda estava 76 para 77, então era uma confusão danada. E aí eu me lembro que eu recorri a um amigo que tinha conhecido, que era do Banco do Brasil, que era formado em Direito. Chico. Hoje ele é procurador lá no Tocantins. Aí eu conversando com ele, disse, vamos entrar com um mandado de segurança para garantir o seu ingresso na Universidade Federal. O reitor era Luiz Bispo, que depois veio a ser meu professor da Faculdade de Direito. E aí conseguimos resolver sem precisar o mandado de segurança.
Eu só entrei no Exército quando eu já estava cursando Direito, e só fiquei no Exército porque o Coronel Vladir Cavalcante Souza Lima, que era o comandante aqui, eu fui pedir porque eu já trabalhava e já estudava na faculdade, e fui pedir a ele para poder ser dispensado. Certo. Aí ele olhou para mim e disse assim: pronto, mas que faculdade você faz? Direito. Então é comunista, fica. E aí eu fui obrigado a ser aluno da primeira turma do curso de oficiais do Exército do 28 BC. O que foi bom? Eu achei ótimo, porque lá Deu eu fiz, disciplina. eu fiz grandes amigos lá. E fiz a primeira revista do curso de oficiais do Exército do 28 BC. Depois eu fui fazer o estágio obrigatório no 19 em Salvador e conheci um grande comandante, o Coronel Maia Pedrónica de Alagoas, que era um historiador, um mestrado e tal. E essas pessoas, de certa forma, me mostraram o seguinte: a educação transforma. Tanto é que quando eu saio, volto para a Faculdade de Direito, depois eu continuo estudando e entro na magistratura com 30 anos, depois eu faço meu mestrado na Federal do Ceará, também escola pública. Então, para o seu Alonso e dona Ionita, minha mãe, ter 3 filhos de curso superior. Eu, um irmão que mora na Paraíba e minha irmã, todos 3 com mestrado. E os outros 2 com curso superior também. Então, isso mostra, isso é possível com a educação, Valadão. Sem educação, você não vai a lugar nenhum. Agora, não basta a educação, você tem que ter a cultura. E a cultura é que transforma, é que faz o diferencial em qualquer profissão. Seja você médico, advogado, engenheiro, se você não tiver também cultura, você vai ser apenas mais um no meio da multidão. Bom, estamos conversando com o juiz Anselmo Oliveira, são 19 horas e 10 minutos. Já conhecemos um pouco do início da vida dele, né? E como escriba, você é jornalista, né? Eu comecei o jornalismo, acho que na mesma época que a gente estava na escola técnica. Eu já estava em jornal. Porque tem uma coisa que as pessoas hoje não sabem. Não existia faculdade de jornalismo. Você pedia para trabalhar e estava lá. Como é que a gente começava a escrever? Eu comecei como foca. Eu fui foca também. Eu fui foca do Diário Social. E Luiz Eduardo Costa, que estava lá nessa época, um dos editores, né, junto com faleceu agora, foi secretário de comunicação de, acho que Augusto Franco, que era um gentleman. No diário, na época, tinha Raimundo Luiz, pronto. Que era o diretor-geral. O diretor-geral. Raimundo Luiz e Luiz Eduardo Costa. Eu digo que foram os 2 primeiros professores que eu tive de jornalismo. O meu também. Raimundo foi meu primeiro patrão, minha primeira carteira assinada. E depois eu passei por outra escola, que foi a Gazeta, como colaborador. Quer dizer, eu comecei eu já tive na Gazeta, inclusive a Sandra me ligou essa semana, que está sendo feito um audiovisual. Eu chego na Gazeta quando eu participei da construção do prédio novo da Gazeta. Novo lá perto do eu passei acho que 3 anos, 1 ano aqui, 2 anos lá. Então eu fui bem antes. Então, como eu escrevia lá, e eu andava com escritores, porque eu já fazia poesia, então eu já era amigo de Luiz Antônio Barreto, de Jorge Carvalho Nascimento, que também escrevia. Foi repórter, foi setorista de política. Lá da Gazeta, e o senhor Orlando era vivo ainda. Ivan Valença estava lá e tal. E aí eu passei a colaborar com fazer um artigo. Eu comecei diferente, eu comecei sendo articulista. E era muito engraçado, porque o senhor Orlando era muito rigoroso. Eu até conversando com o Paulo, o neto dele, né? Paulinho, que é muito meu amigo, aí Paulinho assim: rapaz, meu avô era muito exigente. Se tivesse um erro de português, ele chamava para dar carão. E era verdade. Então, eu tive essa felicidade de passar por algumas escolas de jornalismo, porque a Gazeta só tinha
Zé Rosa de Oliveira, sobrinho. Zé Rosa de Oliveira Neto. Pronto. Neto, que era irmão de Chico De Rosa. Chico Rosa, pai de que era pai, Montavão. pai de Corina, que foi minha colega na faculdade de Direito, o Chico, né? Então, o Zé Rosa era um gênio. Foi outro professor que eu tive. Sabe aquele cara que diz, eu vou te emprestar um livro, você precisa ler isso, precisa ler aquilo outro e tal. Luiz Antônio Barreto foi outro grande professor. Você deve ter estado com Ezequiel Monteiro. Ezequiel era uma pessoa que eu batia papo, até porque ele casou com uma pessoa que era muito amiga, a Mauricéia, amiga de minha avó lá em Dores, morava vizinho. Então a gente era amigo de bater papo e muito papo, porque de prestar livro. Olha, você tem que ler esse livro, tal, Ezequiel, aquela coisa. Ele realmente era uma figuraça, né? E tantos outros. Eu me lembro até de Chateau. O filho teve aqui para contar a história dele. Chateau, eu era assessor de comunicação do SESENAC, Federação do Comércio, na época de Hilton Ribeiro, e a gente fazia todo ano uma confraternização com a imprensa, lá no Sesc da Atalaia, uma feijoada, uma farra. Rapaz, eu acho que teve um BO. Você foi. Teve alguma coisa, um BO, um problema. Chateau um dia chegou lá, já tinha tomado todas. Aí disse assim, eu não quero comer não, eu só quero beber. Aí foi uma confusão. Mas aí, como ele gostava muito de mim, terminou tudo certo. Deu aquela coisa e tal. Eu sei que a gente terminou saindo da feijoada e fomos continuar a farra em outro lugar. Porque era o que ele queria, era continuar a farra. Ele não queria que parasse a farra. Eu conversei aqui 1 hora com o filho dele. É um gênio, inclusive, hoje da propaganda. E é um cara. Felipe, parece. Eu esqueço o nome dele, eu me lembro dele, ele jovem, bem jovenzinho, Felipe. Conversando a escrever para publicidade. Porque o Chateau, na verdade, era mais publicitário, que jornalista. Mas era um jornalista. Eu peguei ele na fase em que ele casou a primeira vez, Isso. Andando ali na galeria de arte, com Ilma Fontes, com Jobé Moraes. Sergipe tinha, talvez, uma das maiores, Aracaju, era muito efervescente nessa época em termos culturais. Eu me lembro, Valadão, em 1981, quando eu publiquei meu primeiro livro, que se chama A Propósito da Palavra, um livro de poesia, ele foi lançado na reinauguração da Galeria Álvaro Santos. Acho que o prefeito era Heráclito Hollenberg. Então você veja como tinha vida. Heráclito deve ter sido 81, 82. Então era impressionante como naquela época, e a gente começou a fazer um clube de poesia ali, que inclusive quem frequentava para declamar era Carlos Brito, que veio a ser presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi meu professor. E Carlos Brito prefaciou esse meu primeiro livro de poesia. Até hoje eu brinco com ele. Eu digo, rapaz, eu vou reeditar esse livro, porque agora meu prefaciador é muito famoso nacionalmente, vou publicar nacionalmente o livro. Mas é dessa coisa assim, dessa efervescência cultural de Aracaju, que embora fosse muito provinciana, muito pequena, e talvez por isso aproximava mais. Mas intelectual era mais rica. Intelectualmente era muito mais rica, no sentido, inclusive, de estar junto todo mundo. Então, a gente sabia que dia de sexta-feira ou dia de sábado, a gente tinha um compromisso no Teatro Ateneu, porque tinha um show de música, um espetáculo de música erudita, ou de balé, um teatro. Eu me lembro que Você chegou a fazer parte da Abolise? Não. Sabe quem é a Abolise? Não. Associação dos Bocas Livres do Estado de Sergipe. Não fiz parte. Que era Clarencio Fontes. A gente ia onde tivesse um coquetel de geração. Clarencio, eu me lembro do movimento, mas eu não participei. Clarencio era presidente do CIRLAP. Que Centro de Imprensa. Só tinha ele. Não, e ele conseguia, uma vez por mês, fazer um evento com as maiores autoridades e todo mundo pagava para ter homenageado. Para receber um diploma. Eu me lembro disso. Eu, inclusive, fui homenageado, mas não paguei nada. Mas tinha uma outra coisa muito interessante de Aracaju naquela época,
é que não havia muita diferença entre você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Isso era um detalhe muito interessante. Porque eu não tinha dinheiro, eu tinha um amigo que frequentava o iate e eu ia para o iate. E pelo fato de estar sempre lá no iate, porque meu amigo me levava, eu era confundido até Só bom, olhava e dizia, ei, Totô. Só bom era meu amigo, até hoje é meu amigo, né? Então, depois eu passei a ser sócio do iate, quando eu era advogado. Mas antes, eu participava do iate como se fosse sócio, porque todo mundo se conhecia, todo mundo convivia. E o fato de estar na universidade e tal, facilitava muito essa convivência entre quem não era rico ou quem era pobre. Então todo mundo estava junto. Você era colega, então você convivia com todo mundo. Então eu estudava com o filho de desembargador, com parente, filha de governador, a filha de Augusto, irmã de Albano, foi minha colega, a mulher de Tasso, né? Filha de Rabeiro Leite, Dorinha, foi minha colega, hoje é minha colega, juíza na Bahia. Então, não havia diferença. Por que não havia diferença? Por uma coisa muito simples. Porque todos nós estávamos aonde? Na mesma faculdade, na mesma sala de aula. Novamente, a educação no meio. Tinha um cooperativismo. Tinha. É claro que você, quando se destacava, as pessoas eliminavam muito mais aquela questão do preconceito. Porque no Brasil, você ser pobre e preto já é uma dupla discriminação. A gente sabe que ainda tem gente que defende que a escravidão devia continuar. Infelizmente, em pleno século XX. Tem gente com cara para tudo. Né? Tem gente, eu já, juiz, já sofri. Quando alguém fala de preconceito racial, isso não existe, isso é bobagem. Não, isso existe. Eu cansei aqui, até em loja aqui em Aracaju, eu já juiz, só porque eu estava na minha folga, final de semana, de bermuda, de sandália e camiseta, a vendedora não veio me atender. Aí na segunda-feira eu estava de paletó e gravata, passei na mesma loja, ela já veio me chamando de doutor. Eu digo, vim aqui só para dizer que eu não compro mais nessa loja. E nunca mais comprei. Porque era só preconceito. Entendeu? Preconceito, você não está ser preto e com cara de pobre. Então é isso aí, já elimina qualquer possibilidade do vendedor se aproximar, porque sabe que vai perder tempo na cabeça dela, na vendedora. O preconceito mata. Eu estava em São Paulo, minha esposa, de férias, num shopping de Ibirapuera, em São Paulo. E eu gosto muito de relógio. E tinha uma loja da Montblanc e eu fui olhar um lançamento no relógio. Eu tenho um Montblanc. Mas esse era um lançamento. Eu me aproximei. Em alguns segundos parou um segurança atrás de mim. Eu estava de férias, calor, verão, São Paulo. Eu estava de bermuda, tênis e camiseta. Né? Aí o que é que esse negão está olhando essa vitrine desse relógio tão caro? Aí o segurança parou. Eu tive que dizer a ele, olha, eu posso comprar esse relógio, o senhor não me conhece, o senhor está aqui por quê? Tem que botar ele no lugar dele. Então, só quem tem a cor e tenha é que sabe o que isso significa. Hoje não me incomoda mais, porque hoje qualquer coisa eu dou uma carteirada do sujeito e prendo ele em flagrante, porque é crime, inafiançável. Então ele vai se arrepender dessa história. Se arrepende. Mas isso é terrível, é terrível. Eu me lembro de conversar muito com o ministro Joaquim, que foi o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, e na época eu era presidente do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. E eu ia muito a Brasília, ia muito ao Supremo, e uma das vezes que eu estava lá no gabinete dele, conversando com ele, disse, ministro, quantas vezes o senhor passou por situações de racismo? Ele virou para mim e disse, muitas. Inclusive aquela de assim, olha, aqui é lugar de motorista não, por favor, saia daqui. E ele era procurador da República na época. Eu era ministro, ele era procurador da República. Né? Então tem essas coisas, entendeu? Mas eu acho que o que compensa mesmo é a gente saber o nosso lugar
e principalmente quando você constrói uma vida culturalmente rica. Isso faz uma grande diferença. Bom, 19 horas e 20 minutos. Me fala a participação de Anselmo no teatro. Olha, a escola técnica tinha essa... Grupo Grifacaca. Eu participei do grupo Que Grifacaca. Severo era o líder do grupo, fundador. E o Grifacaca abriu as portas para uma série de coisas para mim. Primeiro porque lá a gente aprendeu a falar, que é muito importante. O teatro não é somente uma manifestação cultural, mas ele também ajuda as pessoas a se expressar, a se comunicar melhor. E isso eu aprendi no teatro. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui do teatro, ali da escola técnica, declamar Navio Negreiro, lá na escola técnica. No ginásio Pedro Braz. Auditório Pedro Braz. Auditório Pedro Braz. Que foi um dos diretores da escola. Ele foi diretor da escola. E negro. E foi ele que construiu o projeto do Yacht Clube de Aracaju. Exatamente. Eu estudei. Eu me relacionei na infância brincando com o Dadu e os filhos dele. Que estudavam lá na escola. Brazinho. Tá. Não, o Braz que estudou lá não era o filho dele. Não, o Braz que estudou lá era filho de Zé Eugênio Jesus. Zé Eugênio. Isso. Zé Eugênio, é verdade. Mas o que foi geólogo foi de lá. Que não me recordo o nome dele, mora na Bahia. Ele, inclusive, foi meu companheiro do Rotary Clube Aracaju Norte, o filho de Pedro Braz. Esse que você está falando. Mora na Bahia hoje. Era Dadu e Gustavo e tinha mais dois, eu não lembro. E aí, veja só, o teatro lá me levou. E Ana Beatriz. E Ana. Que era a negra mais linda que tinha sido. E a viúva dele era Dona Josefina Braz. Não recordo. Dona Josefina Braz. Fazia parte, inclusive, do grupo de apoio à Academia Sergipana de Letras. Ela sempre, até falecer, ela ia toda segunda-feira nas sessões, ela escrevia, muito culta. Então, veja só, o teatro me abriu duas coisas. A possibilidade não só de atuar no teatro como ator, mas de escrever para o teatro. Então, eu passei a escrever para o teatro e a dirigir. E eu tive uma felicidade de dirigir dois colegas da época da escola técnica e apresentamos a peça lá no Ateneu Sergipe. Era o professor Oliveira, hoje o professor aposentado de biologia, salvo engano, da rede estadual, e Valdir, que foi promotor. Eles eram os dois autores de uma. E eu dirigi. Valdir era um fortão. Valdir, fazia. Malhado. Malhadão. Parece-me que morreu também. Morreu, mas foi assassinado no Sete de São João, um caso muito complicado. E Valdir e Oliveira eram os protagonistas de uma peça que eu dirigi chamada A Última Lingada, que era uma peça, era um drama que tratava de uma questão muito séria, que era a exploração das pessoas que trabalhavam no Porto de Santos. E foi uma peça assim, quer dizer, muito forte, e eu era menor. E naquela época tinha censura. E a censura tinha que ver o ensaio geral para poder autorizar. Só que a peça foi proibida para 18 anos e o diretor teve que ficar escondido na coxia do Ateneu. Coisas assim, foi mesmo. Assim. Foi mesmo. Foi. E a censora que foi é filha de um grande amigo meu. Era Eloá Lima. Eloá, eu me lembro de filha de Zósimo Filho, que é meu amigo e tal. Me lembro de doutora Eloá. Ela que você soube. Elvio. Elvio era tranquilo. Eloá era muito dura. E aí tinha os palavrões e tal na peça, ela mandou cortar os palavrões, época da ditadura militar, então não pode falar palavrão, porque é contra os costumes, a pauta dos costumes e tal. E aí, quem é o diretor? Um garoto de 16 anos é o diretor da peça.
eu acho que foi a coisa mais... E ainda teve outra. Eu escrevi uma peça chamada O Hospício. Mas uma peça no modelo das peças gregas, com coro e tal, com poesia. Mas só pelo título, e você tem que mandar para a censura em Brasília. Aí eu entreguei na Polícia Federal, ela recebia. 3 cópias datilografadas. Eu mandei para lá. Aí um belo dia eu recebo uma comunicação para comparecer à Polícia Federal, que era ali na rua Duque de Caxias. Na rua de Campos 396. Ou Rua de Campos. 396, nunca esqueci o endereço. E eu vou lá, aí já foi Elvio. Aí Elvio chegou para mim e disse, foi você que escreveu? Foi. Por que o nome do hospício? Porque eu estou falando da sanidade, da insanidade, mas cidadã que é poética e tal. Aí, conversando com ele disse, mas está parecendo outra coisa. Então, pode estar na sua cabeça. Da minha, é isso que eu estou lhe falando. A peça foi proibida para menor de 18 anos. O autor tinha 15, que era eu. De teatro, eu tenho uma história. Você lembra de Corumba? Muito. Pronto, Corumba, aí eu criei o grupo de teatro Liberdade. E Corumba foi trabalhar comigo no grupo Teatral Liberdade, e a gente teve uma história de dar aula de teatro na escola do Conjunto Médici. A gente dava aula de teatro para os alunos de graça. Até um dia que entrou uma diretora que não gostava dessas liberdades todas e botou a gente para fora lá do auditório do colégio. Sebastião não tinha, o Colégio Pio X era um colégio muito pobre, era uma casa velha, ele construiu, acho que 4 salas no fundo, a quadra, quando eu entrei no Pio X, a quadra foi a gente que fez, com cimento, a gente pintou, né? Mas aí Sebastião comprou a casa do lado, começou a construir e iria ser um auditório. E numa dessas coisas convencemos a professor Sebastião, a professora Vanice, de que a gente ia fazer uma peça sobre Tiradentes. E Corumba não estudava no Pio X, mas o Deda, o irmão dele, estudava, era meu colega de classe, né? E aí lá vai Corumba para a gente fazer a coisa e ali. E decidimos que o Tiradentes seria vivido por um mané baiano. Era um cara da Bahia que estava aqui, que tinha barbudo, olhos claros. E aí a peça terminava com o enforcamento de Tiradentes. Imagina. Entendeu? Não tinha auditório, eram cadeiras, muita gente sentada no chão. E aí pegaram a corda, fizeram como um garrote, né, com a corda, só que a corda ela ia passar pelas virilhas do ator e tinha aqui a corda da forca era falsa. Aí tinha que passar dentro. Na hora da vestimenta do Tiradentes, que tira aí o texto e aí quando enforcaram o Tiradentes. Quase enforcava mesmo. Aí não, a mortalha rasgou de cá. E aí o Tiradentes foi enforcado pela cintura. Aí alguém gritou, é o super-homem! E foi aquele aplauso, aquela coisa maravilhosa. Então, tem até essas coisas, você tem que saber improvisar. Eu lembro que do Grifa-Caca, nós... Esquecemos de uma pessoa. Alcosa. Alcosa que na época ele já fazia os cenários do Grifa-Caca. No início ele fez a primeira exposição de Alcosa como artista plástico, foram cenas da peça de teatro Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina. Ele fez que era o sertão, algumas telas que foram financiadas pelo Centro Cívico e foi a primeira exposição de Alcosa. Eu lembro da primeira exposição dele e depois ele fez alguns cenários para o Grifa-Caca também. Até hoje eu brinco quando encontro com Alcosa, eu digo assim, a escola técnica ele fez tudo. Teve artista plástico, tudo. Teve tudo. Tudo. E lá, político, tudo. Lá na escola, o Grifa-Caca também, a gente conseguiu uma façanha. Nós montamos uma peça, o diretor era Severo,
Era uma peça, uma comédia engraçadíssima, chamada de Como Revisar o Marido Oscar. É a história de um cara que ganha na loteria, mas morre, e como todo pobre, enterra com o terno mais bonito, mais novo. E o bilhete desconfiaram que estava dentro. Então, depois de enterrar 3 dias que sai o resultado da loteria, todo mundo quer revisar o marido Oscar, que tinha falecido, e a gente fez uma apresentação em quase todos os municípios de Sergipe pelo Mobral, em praça pública, que nem todo lugar tinha teatro, nem tinha cine-teatro. Onde tinha cine-teatro, a gente fazia no cine-teatro. Onde não tinha, era na praça pública, na frente da igreja, na frente, ou no clube social. E eu lembro que a gente aproveitava os personagens, por exemplo, o coveiro, a gente procurava saber o nome do coveiro da cidade, para colocar na peça. O delegado, que tinha o delegado na peça, era o nome do delegado local. Tinha a história do padre, era o nome do padre, do prefeito. Enfim, a gente transformava a peça, cada espetáculo, num laboratório existencial urbano da cidade. Que todo mundo curtia a peça porque entendia como se estivesse acontecendo ali, naquela cidade, naquele momento, a história. Bacana. Então foi uma experiência de 1 ano. A gente teve não sei quantos mil. Nessa época eu já tinha deixado a escola técnica. E antes a gente teve um espetáculo de dança africana chamado A Dança dos Inquices da Angola. E nós participamos do Festival de Teatro Amador Universitário do Nordeste, em Feira de Santana. E com esse espetáculo, o Grifacaca ganhou o prêmio do júri do Festival Norte-Nordeste Universitário. E a gente era da Escola Técnica Federal. Então tem umas coisas assim que a gente diz, poxa, como é que pode, né? A gente sai de uma cidade pequena, de uma escola... Eu estou tentando lembrar o nome daquele maestro que tinha um defeito físico. Ari. Era o regente do coral da Escola Técnica. Rapaz, grandes momentos. Ari era muito meu amigo e eu fui pro coral e eu fiquei muito chateado, porque como minha voz foi classificada como baixo, o baixo só cantava um pedacinho da música. Então a gente cantando Jesus e a Alegria dos Homens, e aí só cantava um pouquinho Zé Eugênio de Jesus e tal, que também era baixo. Aí eu disse a Ari, eu não quero mais do coral não. Esse negócio do coral de cantar só um pedacinho. Mas tinha as meninas. Tinha, mas o bom do coral era as meninas. Mas o problema é que era uma frustração quando todo mundo cantava e o baixo só cantava um pedacinho. Eu digo, não quero mais isso não. Eu vou pro teatro, pro cinema, que é melhor, porque lá eu faço as minhas coisas. Já falamos sobre teatro, cinema, sua passagem pelas Forças Armadas, pelos jornais, pela faculdade. Anselmo Oliveira, juiz. Antes de chegar a juiz, eu passei pela televisão também. Eu fui o primeiro redator do TV Mulher. TV Sergipe. Na TV Sergipe. Primeiro programa ao vivo pela manhã, em rede nacional, com a apresentação da Marília Gabriela e do Ney Gonçalves Dias. Então, a convite de Mozart, eu fui redigir por conta do trabalho na imprensa, né, como articulista, e aí ele me chamou para escrever. Você escrevia os textos, mandava? Eu era o redator e fazia praticamente a direção de TV. Mas não era gerado aqui, era gerado no Rio. Não, tinha um local, porque o local era ao vivo também. Foi o primeiro programa desse jeito. A gente recebia pela Embratel aquele sinalzinho, vai entrar no ar, vai entrar no ar. 3 segundos. Então, quem eram os apresentadores de Sergipe? Fátima Boto e Teotônio Neto. Fátima Boto hoje é pastora, né? E procuradora aposentada, foi minha colega também na Faculdade de Direito, né? Mora na Espanha. E Teotônio está na UES. Teotônio está na UES. E o diretor de jornalismo era Nestor Amazonas, que também era do Costão, tinha sido do Costão, a turma do Costão. Ele até brincava assim, todo mundo... Nestor também já sentou aqui. Já contou... Outra figura assim da época que a gente... Né, eu brinco que a nossa geração é uma geração muito legal. A gente produziu coisas e com toda a limitação que existia na época... Tinha os talentos. A gente tinha talento para fazer as coisas acontecerem. Então eu passei por lá e passei, depois dessa minha trajetória, aí eu entro na magistratura, mas eu não larguei a poesia.
Então, nessa minha trajetória para cá, já são 45 anos de poesia, desde o primeiro, 44 anos, que o primeiro publicado foi em 81, e há 2 anos atrás, né, eu lancei uma coletânea de todos os livros e todos os poemas até o ano 2000. Quantos livros de poesia você... Eu tenho 4 livros de poesia individuais e como coletâneas. Em coletânea eu perdi as contas. Aí eu participei de várias coletâneas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. E livros de direito eu tenho 8. São livros técnicos. Técnicos e tal. E continuo pesquisando, estudando, escrevendo, né? Então é muito interessante como essa coisa a gente não perde da arte de escrever, da arte de falar, da arte, porque você está tudo ligado, não pode ser diferente. Então, eu era advogado, eu não pensava em ser juiz. Na verdade, o meu sonho inicial era ser um bom advogado. Era defender... Foi um bom advogado? Eu acho que eu fui, porque eu tive uma experiência fantástica. Eu tive experiência como advogado privado e tive experiência na advocacia pública, na prefeitura, na Prodase, onde eu fui o primeiro chefe da assessoria jurídica. Fui eu que montei a assessoria jurídica da Prodase na época, né? Então, tudo isso foi tudo uma forma também de aprender cada vez mais. E quando você fica naquela faixa do conforto, você não aprende nada. Eu acho que os desafios são importantes para a gente crescer e aprender. Então, quando alguém me disse, você topa ir para a Prodase para fazer isso? Eu topo. O Otoniel estava lá com você? Não, o Otoniel era CEOP. Otoniel era CEOP. Era CEOP. Então eu brincava muito com o Otoniel, porque eu dizia assim, Otoniel... Um vizinho. Né? Éramos vizinhos. E nós éramos amigos, a gente conversava muito. Porque quando eu cheguei lá, eu disse, rapaz, onde é que eu vim parar? Onde eu vim amarrar minha cachorrinha? Eu estava acostumado a lidar com o direito público municipal, porque eu era da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Hoje seria a Procuradoria do município de Aracaju. Era quem dava os pareceres, quem entrava com ações, quem defendia a Prefeitura de Aracaju. E eu fui para a companhia de processamento de dados. Quer dizer, tecnologia, que na época era uma coisa assim fantástica, né? Tecnologia, computadores, essa coisa toda. E o direito que é diferente, um direito voltado para a tecnologia, direito autoral da tecnologia. E aí eu fui para esse campo. Mas isso me deu a oportunidade também de compreender uma coisa. Tudo que você quiser aprender, você aprende. Não tem barreira. Como juiz. Não tem barreira. Eu entrei na magistratura em 89. Tem um folclore, sim, que diz que você elegeu um deputado estadual. Isso é folclore. Isso é folclore. Porque veja bem, juiz não pode escolher causas. Porque a causa... Mas você canetou o companheiro radialista e ele se elegeu porque foi canetado. Ele usou a oportunidade para poder se fazer de vítima. E a vitimização, ela leva a essa coisa do coitadinho que precisa Jackson do apoio. Fez isso a vida inteira e chegou a governador. Eu acho que todos os políticos fazem isso de algum modo, porque é uma linguagem do sentimento, né? Mas o juiz ele não tem obrigatoriamente se preocupar com isso. O problema é do povo que vota lá, que escolhe. Eu, como juiz, eu tenho que ver o que é que a lei diz. E uma das coisas que eu aprendi nessa jornada de 37 anos, que faço agora em dezembro de 2025, é que o juiz tem que ter 2 qualidades. Primeiro, ele tem que saber direito, é óbvio. Porque sem saber, ele não vai poder julgar de acordo com as leis que são nossos instrumentos de trabalho. Mas ele tem que ser, acima de tudo, corajoso. O juiz não pode ter corajoso ou deve ser insensível? Não é insensível. Ele tem que ser corajoso. Porque ele não pode ser insensível. Porque o direito, a letra da lei, ela é muito
digamos assim, igual a água sanitária. É uma coisa que não tem graça. E quem vai interpretar a lei tem que ter um sentimento. E existem duas coisas. Eu sou professor de direito há quase 40 anos, 40 e poucos anos, e eu dizia sempre aos meus alunos, e digo, hoje eu dou aula só na pós, e digo para eles, olha, quando tem uma lei, primeira coisa para você entender a lei, você tem que dizer como é que essa lei nasceu. Ela foi fruto de quê? Qual foi o debate no Congresso? Quais foram as questões que nortearam a elaboração dessa lei? Se você não entende isso, você não consegue aplicar corretamente. E a lei ainda tem um detalhe. A lei às vezes é feita, por exemplo, o Código Civil Brasileiro, que até outro dia valia, mas hoje já tem o mais novo, era de 1910. 1916. A sociedade brasileira é totalmente diferente. Sim. Então, à medida que a sociedade avança, você tem que olhar a lei, mesmo que ela tenha sido feita antes, à luz da sociedade atual. Esse é o trabalho que a gente chama de hermenêutica jurídica. E quando tem um choque? Quando tem um choque, a gente tem que usar os chamados princípios gerais do direito. E eu digo, tem dois princípios que para mim são fundamentais. Primeiro, a decisão tem que buscar equidade. Eu não posso, em situações idênticas, julgar de um jeito e julgar de outro. Eu tenho que julgar com equidade, com igualdade. Eu tenho que buscar o mais justo possível, porque quando alguém fala assim, o justo existe, eu digo, olha, o justo talvez seja só Deus, se você acreditar. Tem gente que não acredita. Então, a nossa limitação humana vai levar a nos aproximar daquilo que é mais justo. Mas nem sempre o mais justo talvez seja o que dê sensação para as outras pessoas de que seja correto. É interessante isso. Vou dar um exemplo. Eu passei 20 e tantos anos como juiz criminal na capital. Aí aparece aquela vozinha que tem um neto que foi pego assaltando. Foi lá, pegou uma faca, tomou uma coisa de alguém na rua, uma bicicleta e tal. Aí você pega o processo. Se eu olho somente a lei e vou dar àquele menino que tem 18 anos a pena que está lá no Código Penal, vou dar o máximo, porque há esse discurso, tem que ficar na cadeia, a polícia prende, o juiz solta, mas ninguém esquece que cada processo é um processo. Aí você verifica toda a história que está ali, na verdade você está julgando histórias também. E você vê, naquele caso, por isso tem uma coisa chamada dosimetria da pena. Naquele caso, eu não posso dar uma pena máxima, porque se eu fizer isso, eu vou condenar aquele jovem o resto da vida a ser bandido. Ele pode melhorar como pessoa, mas não na cadeia. Então, a cadeia não melhora ninguém. não corrige. Não corrige ninguém. Embora o discurso penal é de que a cadeia seria para recompor o homem, para ele voltar melhor. Ao contrário, as nossas cadeias, elas são fábricas de seres totalmente deturpados. Seres que saem de lá, cada vez mais, odiando a sociedade que vive. Porque do mesmo jeito tem um cara que merece ficar na cadeia 30 anos, porque mata mesmo, com prazer, etc, tal, tem aquele que matou porque estava com fome mesmo, que matou porque foi obrigado, porque senão um pai morria, a mãe morria, ou alguém morria da família, ele foi obrigado, nessa coisa perversa do crime organizado hoje, que capta crianças já na miséria para se tornar soldado do crime organizado, do narcotráfico, não só do narcotráfico, porque o narcotráfico é um crime organizado internacional, mas hoje você vê até bandidinho de uma favela que
que comanda determinadas coisas, besta, que comanda quem faz assalto, quem rouba celular, aquele crimezinho ali que se organiza também, vai pegar o menino que está lá passando fome, e ele vai dar um pão, um bolachão, não sei o que, vai dizer, agora você vai me pagar. Agora você vai para ali, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, começa aliciando com a droga e depois passa ele para outro nível. E aquilo que seria mais importante, que seria a presença do Estado, para dar educação, para dar cultura, para afastar aquelas crianças. Por isso, uma coisa que eu sempre achei que era o correto. A escola devia ser um lugar para todas as crianças de tempo integral. Principalmente as crianças mais pobres. Porque a criança que é muito pobre vai ficar sozinha dentro de casa, vai ficar sozinha na rua, vai ser vítima dessas pessoas. Então, eu como juiz criminal, eu pude ver isso em milhares de processos criminais. Cada história. Eu lembro de um processo de 3, 4 rapazes que mataram um professor de inglês, um americano. E foram roubar um americano, na casa do americano, e um que estava com eles foi de gaiato no navio. Foi preso. O menino tinha 18 anos. Latrocínio. E eu tive que condenar. Para então, eu recebi, um ano depois que eu condenei ele a 14, 15 anos, acho que cadeia, que era latrocínio, com concurso, etc. E aí ele me mandou uma carta, esse menino. A mãe dele foi me entregar, na 3ª vara criminal, do próprio povo. O menino era semi-analfabeto. Mas a mãe, muito religiosa, ele se apegou a isso. E ele aprendeu a ler e escrever. E não só isso. Ele passou a ensinar os outros presos a ler e escrever. E ele me mandou uma carta que até hoje eu guardo comigo. Está até hoje guardado no meu gabinete em casa. Me agradecendo pela pena que eu dei, mas como eu tratei ele como ser humano. E que por causa disso ele estava certo que quando ele saísse daquele lugar que era um inferno, iria ser uma pessoa melhor. Porque eu não tinha tratado ele como um bandido. Tratado como alguém que tinha errado e deu a pena adequada. Isso para mim foi o maior prêmio que eu ganhei na minha vida de juiz. Eu fui juiz criminal, sou juiz de 37 anos. Nunca andei com segurança. Olha que eu fui juiz do Sertão. Eu fui juiz da Zona Sul do Estado. Juiz na capital. Você teve Canindé, né? Eu fui o primeiro juiz de Canindé, São Francisco. Ali era a disputa de Jorge, Galindo. Mas isso lá, quando eu estava lá... Eram cangaceiros. Mas quando eu estava lá, isso não acontecia. Sabe por quê? Eu estava lá de terça a sexta-feira. Eu participava da vida da comunidade. Eu ia às escolas. Eu ia à feira. E as pessoas... Eu prendi, inclusive, o filho do prefeito da época, Chiquinho, que tinha matado o primo. Menor. E eu mandei prender. Então, e eu nunca dei com segurança. Eu nunca precisei andar. Sabe por quê? Em 37 anos de juiz, eu durmo todo dia muito bem. Eu não tenho nenhum sentimento que fiz alguma coisa que não deveria fazer enquanto fiz. Isso me dá uma tranquilidade muito grande. Eu digo a meus alunos, a única coisa que eu poderia me arrepender seria não ter seguido essa carreira, porque é a carreira que a gente pode ajudar tanta gente, não somente dando a pena certa, mas muitas vezes reconhecendo que a pessoa é inocente. Talvez seja o valor mais importante. Você chegar ao final de um processo e assim, você é inocente. Legal. 19h59, eu tenho 1 minuto, que o Instagram fecha. Quero agradecer a honra de ter tido o colega Anselmo. Não, eu não sou juiz, eu sou jornalista. Mas colega da escola técnica. Fomos colegas, sentado, carteira.
e tínhamos as mesmas aflições, as mesmas dores de acordar muito cedo, entendeu? Às vezes ir sem o dinheiro da merenda, entendeu? Fazer educação física com Roberto Negrão, Roberto Smith, que eu fui jubilado por educação. Roberto Chimenez. Foi o Chimenez que me expulsou da escola técnica. Eu não me formei lá porque eu fui jubilado em educação física. Faltou as aulas de educação Então física. eu ia, eu sou alérgico, asmático. Ele via que eu não tinha condição, mas foi perdoado na época. Que chegou até uma certa forma, entendeu? Houve um boato de que eu teria pedido ao secretário João Cardoso, nunca pedi isso, né? Ele foi exonerado da Secretaria de Educação pelo que ele fez. Eu não me meti nisso, mas o tempo que eu tive na escola técnica foi gratificante. Eu também. Você, Corumba, Black, Luiz Carlos Black, um menino que era da Incisa, a fábrica de postes. Sei quem é. Entendeu? Sei quem é. Lígia, Denis Leão. Foi uma coisa muito importante na minha vida. Você faz parte da minha história. Eu só quero agradecer, porque é tão importante a gente falar dessas coisas, principalmente para os mais jovens, e aqueles que às vezes pensam que tudo está perdido. Nada está perdido. Agora é importante que cada um entenda que o mundo só vai lhe dar aquilo que você for buscar com o seu próprio esforço. Estão vendo? Gente, até amanhã às 19 horas. De segunda a sexta, às 19 horas, sempre vai ter alguém da cultura sentado aqui no meu sofá, trazendo um conteúdo com experiência, com as coisas de Aracaju, do nosso Sergipe, da nossa cultura, da nossa identidade. Obrigado, viu, gente?